Aí, oficialmente gravando, então, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Nós já estamos no nosso 6º encontro, gente. Então vai ficar faltando só mais 4, e ainda a gente tem um feriadinho, né? No meio do caminho, então automaticamente nós teremos só hoje mais 3 encontros aí para encerrar a jornada, né? Realmente está passando muito, muito rápido, né? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar com vocês, e hoje, então, nós vamos participar aí da reunião 6, que é o planejamento e prática docente no programa Paraná Integral, tá? Então, hoje é dia 7/4, além disso, nós temos acontecendo nas escolas essa semana, né, em especial hoje, né, o dia D de combate ao bullying. Acredito que vários de vocês devem ter realizado aí ações nesse sentido, ou acompanhado os colegas realizarem. E aí depois, né, se houver oportunidade aí durante o encontro, a gente vai poder conversar também um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Então só um lembretezinho da participação da câmera aberta, que é importante aí para a certificação, não só para a certificação, mas a nossa formação mais humana, mais próxima, né? No conjunto aí. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o planejamento e prática docente no programa Paraná Integral, tá? Então, o quanto que isso contribui para a organização e a gestão aí do trabalho. Então, vamos lá. Qual é o objetivo de hoje? Então, hoje nós vamos construir aqui de forma individual. Então, hoje nós não vamos trabalhar com subgrupos. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. E aí nós vamos, então, trabalhar com o planejamento da implementação de uma aula, pensando lá nas concepções, nas orientações do Programa Paraná Integral, que fala da formação acadêmica, né, de excelência, a formação para a vida e também a formação para os desafios do século XXI. Então, nosso encontro hoje vai ser pautado na construção, né, no planejamento dessa aula, de uma forma aí colaborativa, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos nesse início de encontro ver aí como foi, o nosso acolhimento de 10 minutinhos, os saberes em ação, que nós vamos dialogar um pouquinho sobre a questão do planejamento, como que ele contribui para a construção da organização aí de uma aula, aquele momento de conexão entre saberes e práticas, em que a gente coloca aqui os assuntos que a gente discutiu atrelado com a nossa ação, né, no contexto que a gente atua, o aí na prática e compartilhamento, que a gente tem ali uma ação, então, da construção de um planejamento de uma aula, que vocês vão fazer aí ao longo do encontro. O RAF, né? Hoje teremos RAF, o Acontece na Escola e o Saiba Mais, para a gente fechar aí o nosso encontro de hoje. Vocês viram, tem bastante coisa, hein, gente? Então, por isso que nós temos que fazer aí uma boa gestão do tempo. E, gente, eu peço muita colaboração, participação de vocês. E outra coisa, gente, a tutoria, né? A coordenação orientou a gente para vocês, gente, todo mundo participar das atividades, responder no chat, né, abrir o microfone, interagir, por quê? Porque são formas também de comprovar que vocês estão aqui, que vocês realmente estão participando, que vocês realmente estão por dentro das discussões, tá? Então, é muito importante ali, quando eu fizer aquela chamadinha, perguntar, todo mundo aí, né, principalmente quem não participou ainda, vão participar, porque está chegando a reta final, e a gente precisa aí da participação de todo mundo, tá? Até para enriquecer o nosso grupo de estudo, porque todo mundo tem muitas ideias legais aí. Então, agora nós vamos fazer aquele momento, né? E aí, como foi? Para a gente pensar, para a gente refletir, né? Nos últimos encontros, a gente conversou bastante, né? Sobre várias coisas do integral, mapa dos sonhos, salas temáticas, questão do protagonismo, do acolhimento, enfim, várias ações que o programa Paraná Integral ele realiza ali dentro da sua rotina, da sua dinâmica. E aí a gente quer saber se dentro do que a gente conversou aqui no grupo, tá? Tem alguma coisa que vocês aplicaram no contexto de vocês? Vocês fizeram alguma adaptação? Não aplicou? Vai aplicar? Como que é isso? Ó, coloquei o link do Forms aqui no chat e vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Lembrando que é o tema aqui Paraná Integral, tá? Vou deixar aí vocês responderem. Olha que vocês terminarem de responder, coloca aqui para mim no chat um ok ou que já concluiu, tá bom? Vou ficar quietinha para vocês se concentrarem. É muito importante esse momento, pessoal, até para o pessoal acompanhar se realmente vocês estão conseguindo implementar de alguma forma que foi conversado aqui, né? Eu tenho, tá, gente? As ideias que vocês me dão, eu vou compartilhando. Depois eu vou contando as coisas que eu fiz aí, inspirado na fala de vocês.
Ó, pessoal, respondendo a dúvida da Lígia, já aproveitando caso alguém tenha, tá? Vou mostrar aqui para vocês, eu abri a rubrica para a gente confirmar, tá, Lígia? Ó, na rubrica do caderno de implementação, ele fala aqui no item 3, composição do relato de implementação, tá? Ó, daí aqui, a composição, para ele ser completo, atender integralmente, ele precisa ter objetivo, descrição, evidências e depoimentos, resultados, e aqui, ó, um feedback. Apresenta o feedback emitido por um professor da escola, pela equipe diretiva, um pedagogo ou chefia, enfatizando os resultados alcançados, pontos positivos, apresentação de adaptação para o seu contexto, então precisa sim, tá? Se era essa dúvida, ó, a rubrica de implementação tá aqui, ó, vou compartilhar com vocês no chat, vocês podem ver com mais detalhes, tá? Foi bom a Lídia perguntar, caso alguém, né, não tinha pego ainda o depoimento, dá tempo. Tá em tempo ainda, né? E dá tempo de fazer a implementação, temos tempo ainda, que tem ainda até o dia 24, né? Tá escutando? Olha sim, Lídia, pode deixar. Não tá escutando. Cecília pode perguntar e depois a Maria das Graças. Ah, terminou a atividade? Então tá bom. Maria também? Também só terminei. Ah, então tá bom, beleza. Pessoal, então vocês podem ou levantando a mãozinha ou colocando um ok aqui no chat, tá? Se vocês já terminaram o formulário para a gente dar sequência. Vários já terminaram, Marjorie, a Andréia também. Pode. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vi aqui que vários já terminaram. Eu olho sim, tá, Lígia? Dou uma olhadinha. Tem 3 para olhar, então. Tem da Selma, da Lígia e da Paula. Não posso esquecer. Então, tá bom. Eu verifico sim, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para o nosso vídeo de acolhimento, tá? Preciso que vocês se concentrem aqui. Prestem bastante atenção, que depois nós vamos conversar sobre ele. Se houver algum problema no som, vocês me avisem, por gentileza. Try to be cool.
E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Alguém quer abrir o microfone aí e contar para a gente o que achou sobre o que o vídeo está falando? Professora, boa Ah, noite, boa gente. Eu noite. achei esse vídeo tão nosso. Uma luta diária para conquistar nossos alunos de todos os jeitos, chegar, né, ensinar, aprender, desaprender. Quando desistimos, quase desistimos, acontece dar certo. Acontece Bom, eu ali, enxerguei assim. Sim, e outra coisa, quantas formas diferentes, né? Bem isso mesmo, Paula. Alvino pode falar também. Professora, eu entendi que era o Palmeiras que está sem mundial. Boa, bem isso mesmo. Os É palmeirenses a, que nos perdoem, né? Mas é a verdade. luta Deixa. constante. Então, gente, mas vocês viram ali a tentativa, né? Ele estava com foco no objetivo, que o objetivo era pegar o biscoito, né? Entretanto, faltou uma coisinha ali, né, para que ele conseguisse atingir o objetivo. O que vocês acham que é? Que poderia ser para ele conseguir realmente pegar ali o biscoito? Porque ele tentou muitas estratégias. O que a gente poderia fazer uma analogia aqui com o nosso contexto? Quem ia falar, pode abrir o microfone aí. O que vocês acham? Uma palavrinha. Dá uma pista, hein? Começa com a letra P. Planejamento? Planejamento, isso mesmo. Né? Se a gente observar bem o vídeo, por mais que ele teve muitas ações ali diferentes, foi criativo, né? Vamos assim dizer, mas faltou ali o planejamento, né? E trazendo isso para a nossa prática, né? Pensando aí no nosso contexto, o planejamento para a gente ter, né? Ser aí, obter sucesso numa aula, numa ação, a gente precisa ter o planejamento, né? Por mais que às vezes a gente planeje uma coisa, chega na prática, acontece outras, né? Porque a aula é um negócio assim diferente, os alunos, né? Às vezes você planeja uma coisa na sua cabeça, chega lá dá totalmente diferente, mas sempre dá certo, né? Mas é porque a gente sempre planeja e faz uma ação. E aí agora eu quero saber de vocês, ó, todo mundo participando aí no chat, e eu preciso de 1 ou 2 voluntários para contar para mim aquela aula que você deu, que todo mundo gostou, inclusive você, tá? E o que fez diferença no seu planejamento? Alguém quer relatar para mim? E o restante, todo mundo aí, nem que seja de forma resumidinha, conta aí para mim no chat que aula que vocês deram que todo mundo gostou. Ó, gente, eu vou contar umas minhas, às vezes vocês lembram algumas de vocês, tá? Eu fiz uma vez uma aula de júri simulado com uma turma na época, acho que era 9º ano, isso, mas foi antes da pandemia, tá, gente? Estava bem no boom do uso do celular, a gente não tinha lei ainda, e eu queria conscientizar os alunos sobre o uso do celular. Aí a gente fez um júri simulado, e eles, assim, e era uma turma bem agitada, assim, bem, assim, gostava de conversar. Aí, o que a gente fez? Dividir eles em grupo, né? Um grupo ia ser a equipe de defesa, a outra equipe de acusação, tinha o pessoal da testemunha, tinha um aluno que era o que mais usava o celular na aula, ele que era o aluno ali a ser julgado. E aí, gente, no dia da aula, eles vieram caracterizados, eu gravei a aula, tem a aula gravada aqui, inclusive alguns já estão até fazendo faculdade, né? Porque eles estavam no 9º. Aí, gente, que aula, hein? Aquele dia, sabe, senti realizado, porque eu vi mesmo que eles se empenharam e participaram. Aí agora eu quero que vocês contem, que aula que vocês lembram que foi legal, que foi marcante, assim? Eu, para mim, essa aula do júri eu nunca esqueço, mas eu preciso fazer mais vezes, porque daí eu acabei não pegando no ano e não fiz mais essa atividade, que júri é muito bom para trabalhar argumentação, né, gente? Dentro da língua portuguesa. Ó, pessoal, já colocou aqui. A Marjorie colocou uma implementação de recursos educacionais com as habilidades socioemocionais. Olha que legal! A Marcela colocou um projeto de gamificação com 6º anos, né? Que já relatou aqui em outro momento. A Cecília colocou a produção de filmes com Oscar. Que legal! A Paula colocou aula de letiva com práticas e tintas. Ô, gente, mas esse negócio de tinta, como eles gostam, né? Aqui teve uma professora do ano passado que ela pegou, gente, pegou carbono,
Aí emendou assim, do tamanho suficiente de uma cartolina, e aí a gente imprimiu o desenho em formato de pôster. Eu lembro que era relacionado à Semana da Consciência Negra. E aí pintura, sabe, assim, desenho de várias personalidades. Gente, aquele dia que ela deu essa atividade, porque daí tinha faltado professor, e a gente aproveitou e estendeu para todas as turmas. Gente, vocês não escutavam um barulho naquela escola, parecia que nem tinha aluno, de tanto que eles concentrados, se envolvidos. Sabe aquela atividade relaxante? Estava todo mundo depois, assim, calmo, tranquilo. Então, de vez em quando, a gente precisa dar umas, principalmente no integral, dar umas atividades dessas, assim, para dar uma relaxada, para dar uma, sabe, assim, uma tranquilizada, porque às vezes eles estão agitados. Hoje mesmo, porque teve bastante coisa do bullying, pensa a galera agitada que estava, o pessoal fervendo ali pau de cartaz, produzindo isso, aquilo, mas tem aqueles momentos que a gente precisa dar uma tranquilizada neles, assim, aquele momento assim de descontração, de tranquilidade, né? Então, é bem legal. A Márcia colocou aqui, a Maria colocou sequência didática do tema empatia, a Vanessa colocou aula sobre vulcões, eles amaram simular lá. Aqui também a professora de ciências fez. Como eles gostam? A gente apresentou na culminância. Nossa, eles não viram a hora de chegar os alunos para eles fazerem o experimento ao vivo lá, é muito emocionante. Lembrei da atividade da produção de cartaz de filme, componente de projeto de vida. Os estudantes amaram, trabalharam habilidades socioemocionais, criação de sinopse e IA na construção de cartaz. Ai, que legal! Se eu não me engano, não foi esse, Marcelo, que você apresentou no Reds uma vez? Ou você comentou que ia fazer, não foi? Foi ano passado que eu fiz. Foi. Foi, mas eu acho que eu comentei que eu ia fazer com você, mas eu acabei fazendo no outro curso de habilidades socioemocionais, e daí com você eu fiz, né, outra proposta, que daí a gente usou a IA, né? Mas daí foi bem bacana esse trabalho. Mas eu lembro que você chegou a comentar sobre ele. Eu estava fazendo os dois, né? Daí eu fiz as duas implementações, e essa eu acabei não usando para nós, usei para outra, que eu achei que estava mais relacionada com as habilidades socioemocionais por causa do componente, né? Que é projeto de vida. Mas marcou tanto eu que eu consegui lembrar, hein? Vamos lá, foi muito boa. Aí a gente tem a Maria das Graças também colocou aqui roda de conversa com os alunos monitores, com confraternização. Gente, olha quanta prática legal aí. Alguém quer comentar alguma das práticas que fez? Que eu contei várias minhas aqui, e vocês? Alguém quer abrir e comentar aí com a gente? Alguma coisa que fez, que vocês acham que fez diferença no planejamento de vocês? Pode falar. Oi, pode falar. Eu, como não tem sala de aula, né, na direção, mas a gente vê vários pontos que precisa ser trabalhado, né? Sim. Daí, logo que eu assumi a direção, assim, muita falta de respeito entre alunos. Daí, a gente conseguiu uma pessoa da comunidade, ele fez um trabalho com as 12 turmas que tem na escola, falando sobre ética e respeito. Isso ajudou muito os alunos, porque, na verdade, ele tinha uma pessoa que saiu do mundo do alcoolismo e começou a participar da igreja, se envolver, então foi um pastor junto com essa pessoa e mudou a vida dos alunos, sim, mudou o comportamento deles, mas foi feito assim, demorou uns 90 dias, porque ele não viria toda semana, mas a turma já ficava, qual turma que vai hoje? Ele já ficava... Olha, criar expectativa. Ele fazia um trabalho de 1 hora, mais ou menos, com os alunos, era registrado tudo no RCO, e valeu muito a pena esse trabalho, essa parceria. Eu devo muito a essas duas pessoas aqui na comunidade. O trabalho surtiu muito efeito, sim. Que legal. A maneira em que ele falava, e não era só uma fala, tinha canto junto, tinha uma música, até uns tentavam tocar o violão dele, então foi muito gratificante. Olha, que legal. E sem contar, às vezes, que nem você está falando da pessoa, a forma como ela fala, o testemunho, às vezes o testemunho de vida que traz, que transformou a vida, que mudou, né? E isso, às vezes, da forma que foi contado, tocou os alunos, né? E que legal que
criado essa expectativa que mudou aí, né, comportamento, porque eu acho que um dos desafios, acredito que todos os colegas aqui ainda está relacionado, por mais que a gente aconselhe, fala, né, hoje mesmo a gente teve várias ações do bullying, mas a gente escuta uns palavrões, algumas coisinhas, a gente tem que, né, na escola tem que fazer esse trabalho de orientação também, até porque eles passam muito tempo com a gente, né, mas que legal, Selma, que bonito depoimento, pessoal, que todo mundo também colocou, né, sobre as aulas, né? O Alvino colocou também a aula invertida, que os alunos debateram, os alunos participaram, né? Ele fez ali a intermediação, vários alunos queriam ser os professores, as aulas seguintes, as aulas eram sobre fuso horário. Ah, que legal, gente, isso é bacana, né? Vocês estão vendo que todo mundo tem aqui uma lembrança de uma aula legal, de uma aula boa, né? E o planejamento, a gente sabe que faz toda a diferença, né? Aí, para uma aula boa, agora eu quero que vocês respondam no chat aí, bem rapidinho, em poucas palavras, né? Ou em uma palavra, até duas, se vocês conseguirem. Para uma boa aula, além do planejamento, o que vocês acham que é preciso para a gente fazer uma boa aula? A gente construir e produzir uma boa aula. Vamos lá. Reajam aí para mim, interajam aí para mim no chat para a gente conversar. Além do planejamento, o que será que a gente precisa ter para produzir aí uma boa aula, igual vocês comentaram, tantas práticas legais? A Marcela colocou objetivos claros, a Lígia colocou vínculos afetivos, participação dos alunos, apoio pedagógico, isso mesmo. A Selma colocou engajamento, a Marjorie colocou interação dos estudantes com as atividades, eu acho que isso é fundamental. A Maria de Janira colocou conhecimento, a Geisa colocou empenho, tempo, isso mesmo. A Maria das Graças colocou atividade e motivação, a Paula colocou conquistar o aluno, criar ali o vínculo, isso mesmo, gente. Tudo isso é essencial, né? Pensando ali na construção de uma aula, né? Porque, vários de vocês colocaram, né? A questão do aluno, conhecer, o saber, o interesse, a realidade deles, isso faz diferença, né? A questão também da criatividade, da disposição para planejar, a gente sabe que é um desafio aí o tempo, né? Que eu acho que é o nosso, pensando aí nos desafios que a gente enfrenta hoje, o tempo é um dos maiores aí, né? Como articular, como conseguir produzir uma boa aula em pouco tempo, né? E aí a Selma colocou aqui também a metodologia, as estratégias, o Alvino colocou promover a integração entre os professores, isso é fundamental também. E aí, pessoal, agora nós vamos para aquele nosso momento, né? Tudo que vocês colocaram aqui é essencial para a gente construir uma boa aula. E aí, agora a gente vai para o momento conexão de saberes e práticas. Você conhece o informativo 006 de 2026, emitido pela coordenação do Integral no início do ano? Gente, alguém conhece esse documento? Vamos ver se alguém lembra. Alguém já ouviu falar dele? Desse documento aqui do Integral, desse informativo? Alguém sabe que informações ele traz? Alguém quer falar? Alguém quer escrever aqui no chat? Se alguém lembra, se alguém já viu esse documento? Ah, Jocilene já acertou. Ele fala, esse documento fala sobre acolhimento. A Maria das Graças também já colocou que já fez a leitura dele, né? Eu vou colocar ele aqui no chat de novo, gente, para vocês verem, para vocês lembrarem. Esse documento aqui, tá, pessoal? Ele é muito importante porque ele faz parte do contexto aí do ensino integral, tá? Aqui tem, né, o funcionamento de maneira geral, o modelo pedagógico, a questão do acolhimento, questão das vivências de protagonismo, dos clubes, do incentivo do esforço pessoal e coletivo, da organização das aulas, matriz. Então, muita coisa do integral a gente tem nesse documento aqui norteador, né? Que ele é importantíssimo aí para a realização do trabalho de quem atua no integral, né? E aí ele tem qual é o objetivo principal dele? Orientar tanto a equipe pedagógica, professores, né? Ali a comunidade escolar a respeito então da organização do integral como ela precisa ser. E aí o modelo do programa Paraná Integral ele garante que o estudante seja participativo? Vocês acham que sim ou não? Reaja com um emoji aí para mim. Vocês acham que o modelo do programa Paraná Integral garante, oportuniza, né, que ele seja participativo? Sim, né, gente? Vamos ver por causa de quê, né? Eu vou colocar os 3 princípios aqui e eu vou pedir ajuda de vocês. Quem pode ler para mim? Cada um lê um, fazendo favor, e depois eu comento todos eles. Pode ser? Quem poderia ler para mim? Princípios educativos. 4 pilares da educação: protagonismo estudantil, educação interdimensional,
e presença pedagógica. Sala de aula, com espaços e condições capazes de possibilitar envolverem-se em atividades significativas relacionadas à realidade escolar. Se educar é sempre uma aposta no outro, estas ações devem ser acompanhadas pelo adulto, que apoie o estudante no processo que o incentive a sair da dependência, passando pela colaboração para chegar à autonomia. Isso, perfeito aí, obrigada. Pessoal, né, Maria, Cecília e a Geise que fizeram aí a leitura, obrigada, gente. Então, pessoal, dentre esses elementos a gente tem os princípios educativos, que entram lá os 4 pilares, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, né, eles são essenciais aí porque parte, né, do protagonismo. A Marcela colocou que está rouca, né? Crise de asma. Não, fica tranquilo, tá, Marcela? A gente sabe que você participa aí bastante. Não se preocupe, a gente deseja melhores e se cuida aí, menino. Aí a gente tem também aqui, né, o protagonismo estudantil, né, que está dentro ali do documento, mas por meio de ações e atividades que a gente faz com que eles participem, que eles possam, né, exercer esse protagonismo, ter autonomia, iniciativa para fazer as ações, né, essa educação interdimensional, que passa ali, né, perpassa as várias áreas, os vários componentes, as várias temáticas transversais ali que trabalha, e a presença pedagógica, né, que é o ele estar ali na escola realmente. A gente tem as salas de aula, né, como espaço, não só a sala de aula, né, gente, eu acho que até questão de laboratório de informática, pátio, todos os lugares do contexto da escola, a gente está educando eles, né, auxiliando aí o tempo todo. E aí, gente, achei muito bonita e marcante essa frase que fala assim: o educar é sempre uma aposta no outro. Então, quando a gente desenvolve o nosso trabalho, a gente acredita, mesmo que ali não de imediato, às vezes a gente pensa que não vai colher os frutos, mas lá na frente a gente vai ver, né? Todos vocês têm certeza que já viram alunos que já foram para o ensino médio, que já estão na faculdade, ou que já estão trabalhando, né? Então, a gente fica tão feliz de ver esses alunos inseridos na sociedade, né, tendo uma vida boa, tendo uma vida bacana, né, então é isso que a gente, enquanto educadores, espera, deseja, e aí a gente apoia, né, os alunos em todos os sentidos aí, para que eles possam chegar a essa palavrinha aqui, né, autonomia, eles conseguirem fazer as coisas sozinhos, né, serem ativos, participativos aí na sociedade. E aí, como que deve ser o planejamento do professor e da professora? Aí nós temos mais 3 tópicos, vou pedir para mais 3 voluntários lerem para mim. Deixa eu ler. Como deve ser o planejamento do professor e da professora? Favorecer a integração entre as áreas e entre os componentes curriculares, tanto da BNCC quanto da parte diversificada, com o apoio e a validação do professor, né, coordenador de área, que é o PCA. Utilizar metodologias ativas e engajadoras e integradoras. Compartilhar constantemente com os estudantes para que possam monitorar seu aprendizado. Pautar o processo de planejamento, acompanhamento pedagógico e monitoramento da aprendizagem de maneira objetiva, utilizada não só pelos professores, mas também pelos estudantes e seus familiares. Ai, obrigada, Maria, pela leitura, tá? Obrigada por auxiliar aí a gente. E aí, pessoal, pensando nisso, né? Olha só, que elementos importantes a gente traz aqui. Então, a gente tem, né, os coordenadores de áreas, seja de linguagem, de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, todos eles têm por finalidade a articulação entre os componentes, né? De uma forma ali que eles possam conversar, desenvolver algumas ações juntas, né? A gente sabe que é corrido, às vezes o tempo é pouco, mas eles têm, né? A gente tem neles, enquanto PCAs ali, um apoio, né? Um auxílio quando a gente precisa. Aí a gente tem também, pessoal, né? Pensando aí, né? Tanto os componentes da base da BNCC, como também da parte diversificada, eles auxiliam, então, na construção, né, de todo o projeto do integral e também esse apoio
apoio, né, à validação dos conhecimentos que os alunos precisam para ter as vivências deles aí em sociedade. E aí a gente tem, dentro do planejamento do professor, as metodologias ativas. Vocês viram que nos exemplos que vocês trouxeram aqui, vários deles a gente vê as metodologias ativas, o protagonismo dos alunos, a participação deles nas atividades, né, o engajamento, até o nosso engajamento, né, que ele faz parte aí e que auxilia a gente bastante no nosso dia a dia, tá? Deixa eu só... Aqui. Aí. Certo, gente? Além dessa questão da metodologia, do engajamento, a gente tem também a questão do acompanhamento pedagógico e monitoramento da aprendizagem, tá? Então, gente, esse acompanhamento, né, que eu acredito que seja realizado nas escolas de vocês, por meio da observação, né, por meio do acompanhamento tanto da direção, da equipe pedagógica, dos PCAs, é no sentido mesmo de auxiliar e contribuir para a melhoria, tá? Da aprendizagem. E aí, não só, né, da equipe pedagógica em si, mas também dos estudantes, dos próprios familiares, porque, querendo ou não, gente, muitas vezes do que acontece na escola, eles chegam em casa e contam. Então, é importante, né, que a gente tenha essa consciência de que o nosso trabalho está fazendo diferença, está contribuindo, de fato, aí para a aprendizagem dos alunos, tá? Então, vamos lá. Agora eu quero saber quais âmbitos, então, esse planejamento que a gente realiza, ele atinge, tá? Então, a gente tem 3 contextos, 3 áreas distintas aí para esse planejamento. Então, vou pedir para mais um voluntário ler para mim, que parte aí de acordo do documento que a gente leu aí, informativo 006 de 2026. Quem pode ler para mim? Eu leio, Vanessa. Pode ler, Márcia. O planejamento do professor atinge 3 âmbitos distintos: seu próprio planejamento e alinhamento com os outros professores na integração curricular. Pais responsáveis possibilitando apoiar os estudantes nos estudos e na realização do propósito de vida dos estudantes. Os estudantes, no sentido de acompanharem o desenvolvimento curricular e se tornarem corresponsáveis pelas ações, bem como protagonistas do próprio aprendizado. Isso, obrigada, hein, Márcia, pela leitura. Então, gente, ó, pensando no planejamento como um todo, a gente tem, então, essas áreas. O próprio planejamento, né, que envolve ali, seja o nosso individual, seja em articulação com os outros professores, né, que nem essa semana mesmo a gente tem as ações voltadas para o bullying, tenho certeza que vários de vocês devem ter realizado, devem ter conversado entre os professores, um fez ação de cartaz, outro fez ação de conscientização, outro fez isso, outro fez aquilo. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter, né, essa troca de ideias para que vocês consigam aí construir um bom trabalho, né? A gente tem a família como apoio, claro, né? Que temos o desafio ainda de trazer mais ainda as famílias para a escola, mas assim, algumas a gente já tem presentes, então a gente tem que valorizar essa participação, né? E a família como um instrumento mesmo de apoio para os estudantes e também nessa questão do propósito de vida, construção dos sonhos, que a gente discutiu aí nos encontros anteriores. E a gente tem os próprios estudantes, né, sentindo ali o acompanhamento, desenvolvimento, se tornarem corresponsáveis. Vou dar um exemplo bem simples aí dessa questão da corresponsabilidade, gente. Então, eu preciso dar uma recuperação para os meus alunos e eu deixei eles escolherem dessa vez. Como que eles gostariam que fosse a recuperação deles? Eu coloquei a proposta da gente fazer, né, uma avaliação escrita, uma avaliação que eles não precisassem escrever, mas eles só responderiam oralmente, ou, né, uma avaliação que eles poderiam ali utilizar uma plataforma gamificada, que no caso ali eu vou fazer do Quizzes o modo papel, que eles ainda não conhecem, que é o 6º ano. Gente do céu, foram unânimes querendo a questão do Quizzes. Então, isso também é uma ação simples. Mas a gente deixa eles eles que escolheram a atividade que eles gostariam de fazer. E eu vou, gente, querendo ou não, quando a gente usa esses recursos, que nem o Quizzes, é uma atividade prática,
eu vou utilizar ali nas duas aulas, trata da metodologia ativa, porque eles estão ali participando, eles ficam engajados, né, quando a gente trabalha dessa forma. Tem o feedback imediato deles, então se eu vejo ali que a turma errou a maioria das questões, eu já consigo, né, como que eu posso dizer para vocês? Já ali trabalhar a questão da dificuldade que eles têm, né, no objetivo de sanar elas. E também, gente, terminou o quiz e eu já tô com a nota na mão, para eu postar na RCO. Então, veja, eu otimizo o meu tempo nesse sentido, né? Então, eu acho que é bem bacana essa questão de dar a oportunidade para eles participarem e a gente também diversificar nossos instrumentos. A gente tem que desapegar aí do papel. Oi, Marcela, pode falar? Eu não queria falar para poupar minha voz, mas eu não me aguento. Quando você fala da corresponsabilidade, um ponto que a gente percebe é quando a gente constrói os combinados com eles e não impõe, né? Então, há muitos anos atrás, eu sempre trazia prontos os combinados. Aí, quando você começa a construir com eles, é diferente, o resultado é outro, porque você coloca eles como corresponsáveis pelo processo. Então, olha, construímos juntos, né? Isso, exatamente. E daí também, por exemplo, aí você olha, mas foi você que deu essa ideia, como que você vai ter aquele comportamento, às vezes, né, inadequado, enfim, isso realmente faz toda a diferença, porque daí eles participam, agora eu tenho que ter compromisso, né, eu falei, eu dei a ideia, então isso é muito bom, gente, essa questão dos combinados aí, eu acho que é essencial para todo o início de aula, para a gente ter aí uma boa aprendizagem, um bom relacionamento com eles. A gente estabeleceu combinados, então vamos seguir. Aqui a gente já tinha colocado, por exemplo, a questão de ir no banheiro, tomar água, sempre após a primeira aula, né, a primeira aula ali no início, as aulas, né, depois do almoço, depois do intervalo, a terceira, geralmente, a gente, né, tá educando eles para que eles criem o hábito de ir na hora do recreio, de ir na hora do almoço, porque, gente, depois que entra na sala, daí que lembra que tem que tomar água, tem que ir no banheiro. Então, isso é um educar constante, né, e que nem a Marcela falou, que quando já está estabelecido nos combinados, eles têm que cumprir, só que às vezes eles vão esquecendo, né, agora a gente está retomando com eles essa parte, então é muito bom essa questão de poder trazer eles para a responsabilidade também. Vamos lá, dando sequência aqui então, pessoal, agora vamos pensar, vamos refletir. Como tudo isso que a gente conversou de planejamento, de organização, de metodologias, impacta a sua prática? Respondam aí para mim no chat, por gentileza. Como que tudo isso que a gente conversou impacta de alguma maneira na sua prática? De que forma? Registrem aí para mim no chat, para a gente pensar. E aí, gente, tudo que nós conversamos do início do encontro até agora, o que vocês acham? Tudo isso impacta de alguma maneira no seu trabalho? A Marjorie colocou que tudo funciona alinhado, os resultados são positivos, isso mesmo. O que mais? As aulas dinâmicas, engajadoras, isso mesmo. As aulas dinâmicas, consequentemente, têm uma participação maior, né? Uma aprendizagem mais ali com sentido para os alunos, né? Impacta quando a gente tem objetivos claros também, né? No sentido de rever as práticas diárias, isso mesmo. O engajamento com a aprendizagem, isso, gente, tudo que vocês estão colocando aqui realmente impacta ali diretamente no trabalho de vocês, né? E aí, agora, aproveitando, quero saber de vocês, reajam aí com emojis, por gentileza. Vocês utilizam a IA no planejamento, nas aulas de vocês? Utilizam de alguma forma? Quem usa aí? Dá uma reação aí. A Marjorie, a Maria, a Andréia, a Cecília, a Jocena, todo mundo usa. Eu também, viu, gente? Eu uso bastante. Eu falo assim no sentido de otimizar o meu tempo, tá? Porque assim, a gente tem muitas demandas, né? Muito corrido, questão de aula, questão de estar ali também na equipe pedagógica. Às vezes até um simples bilhetinho, eu coloco a minha ideia, jogo lá no chat, no Gemini, para ele dar um up ali, uma melhorada para mim, né? No sentido de ganhar tempo,
né? Mas a gente tem que ter sempre aquela ressalva, sempre aquela curadoria, sempre aquele cuidado, né? Que nem estava estudando para o processo seletivo dos formadores, e aí eu lembro que a gente estava estudando 9 princípios, né? Eu já tinha estudado concurso, eu lembrava que era 9, fiquei com aquele número na minha cabeça. E aí eu fui pedir para o chat, né, colocar os princípios para mim. Não é que o chat colocou 10 princípios? Não sei de onde ele tirou mais um, né? Mas aí eu lembrava que era 9, eu comecei a questionar ele, daí depois ele, eu realmente estava errado, me desculpe, não sei o quê. Mas se eu não tivesse esse conhecimento prévio, não tivesse, né, feito essa leitura atenta, eu ia acreditar nos 10 princípios e estudar e ia reprovar na prova. Mas, enfim, gente, nós precisamos usar a IA, ela é uma aliada, só que sempre com aquele cuidado, sempre verificar e também trabalhar com os alunos essa questão da verificação, da autenticidade, né? A IA tem que trabalhar para mim, não eu ficar refém dela e acreditar em tudo que ela coloca, né? Porque elas erram e ainda erram bastante, né? Por mais que já tenha evoluído várias coisas, mas ainda tem muitos erros, então a gente precisa estar ali acompanhando de perto. E aí eu trago essa frase para vocês pensarem, eu gostaria que alguém comentasse comigo que impressão que achou dessa frase. Já parou para pensar onde termina a automação da máquina e onde começa a identidade pedagógica e o compromisso ético com a formação do estudante? Alguém quer comentar essa questão? O que vocês acharam disso? Já pararam para pensar nisso? Alguém gostaria de falar sobre isso? O que vocês pensam? O que vocês acham? Será que eu corro risco de perder minha identidade pedagógica utilizando demais a IA? Pode falar, Cecília. Eu acredito que não, porque, na verdade, existe uma troca, né, entre o professor e o estudante, porque a máquina simplesmente vai te dar os conceitos, alguma coisa para você trabalhar, mas você tem que colocar a tua identidade para poder levar isso para a sala de aula. Isso, perfeito, excelente. Maria de Janira também pode falar? Não, é praticamente isso que ela disse, né? Mas aí, no caso, todos utilizam o IA, mas aí é no sentido, assim, de enriquecer ele, mas não só, tipo assim, vou fazer uma pesquisa lá, pegar tudo jeitado no IA. Não é assim, você vai, né, melhorando, você vai pesquisando, né, para não perder a sua identidade, porque senão o próprio aluno percebe. O aluno percebe quando é assim. Quando é meio automática, né? Quando não tem contextualização ali. Pode falar, tô ouvindo, Liz? Hoje meu aluninho tem uma matéria, né, que aparece sobre IA, e daí ele perguntou assim, corre o risco do professor acabar e a IA dar aula no lugar de vocês? Eu falei, não, meu querido, a IA não aguenta vocês, não. Ai. E até porque a IA jamais, né, gente, pensa, por mais que a gente coloque ali contexto, sexto ano, não sei o que, a gente coloca detalhes dos alunos, ela não tem essa percepção que nós temos, né? Porque a gente bate o olho, a gente já sabe se dá para o nosso aluno fazer, se está muito fácil, está muito difícil, se eu tenho que mudar aqui, mudar ali, né? Eu conheço o contexto dos meus alunos, se eles têm mais dificuldade, se eles têm menos dificuldade. Então, eu acredito que jamais, gente. Eu acho assim que serve como um apoio, dá para estudar, assim, mas ela jamais vai substituir nosso trabalho, porque nós somos o ser que pensa. Por isso que a gente tem que usar ela para trabalhar para nós. E não a gente, né? Muitas vezes ficar refém da coisa, não tem IA, não vou conseguir trabalhar, preparar uma aula para o professor que faltou, né? Pensa assim, a gente como pedagogo, né? Ou então eu tenho que adiantar uma aula, tenho que fazer alguma coisa ali rápida, né? Então, fico dependente da IA, não consigo pensar sem ela. Não, a gente consegue. A IA, como as meninas disseram, para dar um apoio, um suporte para nós aí, para melhorar nossas ideias. E elas dão ideias boas, ideias assim que dá para aplicar, dá para implementar. Eu sempre gostava de falar assim, quando eu estava lá nos Reds, né? Que elas dão umas receitas para gente que dá para fazer. Não é igual aqueles programas de televisão que é aqueles ingredientes que cidade pequena não tem, que a gente nunca viu na vida, né? Não, são coisas que dá para a gente fazer, né? Desde que a gente faça ali as adaptações, né? De acordo com o contexto. Então, acho que nesse sentido ela tem que ser para a gente usar a nosso favor, né? E aí
né, que as meninas colocaram, quando a gente coloca exatamente o que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, pensando no nosso contexto, nas nossas especificidades, a gente não perde a nossa identidade, né? Então, a gente continua aí, tá? E aí, agora, nós vamos para o nosso na prática, tá? O nosso na prática hoje, ele não vai ser em grupo, tá, gente? Ele vai ser individual, a gente vai ficar aqui na grande Meet mesmo, tá? E o que nós vamos fazer? Então, ó, todo mundo bem atento aqui, para vocês entenderem, então, como que nós vamos fazer esse nosso trabalho. Vocês terão aí 20 minutos, tá? E aí vocês vão pensar na elaboração do seu planejamento para a implementação de uma aula. Gente, quem já fez a implementação, né? Tem algumas meninas aí que já relataram, pode, né, ir nessa viés que vocês já implementaram, ou querem fazer uma aula diferente, pode fazer uma aula diferente, ou pode pensar na própria implementação quem ainda não fez a implementação, tá? Então, pensa aí, né, vocês vão pensar na implementação de uma aula a partir das orientações do programa do Paraná Integral. Vocês viram aqui que a gente comentou, né, os eixos formativos, que é a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e a formação para os desafios do século XXI. Aí, o que a gente quer? Que vocês construam, então, um planejamento de uma aula que contempla esses 3 eixos. Qualquer aula, qualquer assunto, qualquer conteúdo que vocês quiserem trabalhar, dá para contemplar os 3 eixos aí, se fizer, né, as escolhas, a seleção das atividades ali, né, de uma forma intencional, de uma forma objetiva e adequada. Vocês podem fazer isso utilizando a inteligência artificial, tá, gente? Não tem problema. E aí, no final, gente, vamos pedir para alguns profs compartilhar conosco, tá? Ele vai partilhar a tela e mostrar ali o plano. Aí, se não tiver voluntários, a gente vai para o sorteio, combinado? Mas aí a gente precisa dessa ação. Pode ser tanto voltado para a sua implementação mesmo, que você vai fazer aqui no GE, como pode ser de uma outra aula, de uma outra ação, né? A gente está nessa semana do bullying mesmo, vocês podem fazer algo voltado nesse sentido também, tá? Pode falar, Maria, qual a sua dúvida? Esse planejamento, essa aula vai ser registrada em algum lugar? Vai ser online? Sim, eu vou compartilhar com vocês o link agora, ó. O arquivinho vai ser esse daqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui, já mando para vocês fazerem cópia. Só vou explicar ele aqui primeiro. Então, quando eu mandar o link para vocês, vai abrir deste modo aqui. Aí vocês vão clicar aqui, ó, fazer uma cópia. E aí ele vai aparecer assim, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, então, é individual, né? Cada um vai fazer o seu planejamento. Pense, então, no planejamento, articulando, então, aqui a formação de excelência, formação para a vida e a formação do desafio do século XXI. Aí vocês vão colocar o nome, o componente, eu sei que tem pedagogos, profissionais de outras áreas, coloquem a área que vocês atuam, caso não tenha diretamente aí um único componente, a série, o ano, né? O tema da aula, o assunto que vocês desejam e as evidências. Tá? As evidências relacionadas a esses 3 itens aqui: formação de excelência, formação para a vida e formação para os desafios do século XXI. E aqui vocês vão escrever o planejamento. Posso usar IA? Pode usar o Gemini, pode utilizar o Google, o Gemini da Google, o ChatGPT, o Manus, o Canva, qualquer outra plataforma que vocês queiram, tá? E aí, gente, uma outra coisa importante, tá? Que a Maria até já comentou com a gente, ó. Vocês vão ter que compartilhar lá no... como que fala? No caderno de implementação. Para isso, vocês vão vir aqui, ó, nesse iconezinho, compartilhar. Vão clicar aqui, ó, que está restrito. Vocês mudam qualquer pessoa com link. E, ó, deixa leitor mesmo. Clica copiar link. Aí, vocês vão lá na turma de vocês. Deixa eu vir aqui, ó. Lá na turma. Vão abrir o caderninho de vocês já estão acostumados. Abre ele e vai colar aqui no registro da prática do encontro de hoje. Eu sugiro vocês fazer essa ação de colar aqui no caderno, ó, reunião 6, hein, gente? Ó, dou um enter e ele já ficou link aqui, tá bom? Então, eu recomendo vocês colarem o link aqui agora no início para não correr o risco de perder lá no Drive. Principalmente se a gente deixar para as outras semanas. Vocês vão ter 20 minutos, bem tranquilo, dá tempo de fazer.
tá bom? Então, vou só repetir as orientações. Ah, gente, mostrei certo. Pode falar, Vanessa. Eu já comecei a digitar a minha implementação, né? Aí eu posso, então, usar o que eu já escrevi nessa mesma atividade? Pode sim. Assim que eu já tinha escrito? Pode sim, O planejamento da aula daí, né? Pode sim. Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só mostrar de novo as orientações para a gente não se perder. Peraí. Deixa eu voltar para a Meet aqui. Deixa eu pegar o link aqui no atividade. Eu já vou compartilhar no chat, tá? Só vou mostrar mais uma vez como que usa. Então, vocês vão vir aqui, fazer a cópia, tá? Aí, feita a cópia. Peraí, concluída aqui. Vocês vão, né, preencher aqui com os dados de vocês, né, e aqui colocar o planejamento, e aqui no botãozinho compartilhar. Ele geralmente vai estar restrito, aí vocês vão escolher a opção qualquer pessoa com link, leitor, copiar link, e colar, então, lá no caderno de implementação na reunião 6, tá bom? Certo? Vou pegar o link aqui para vocês agora. E aí, vocês terão 20 minutos para trabalhar, tá, gente? Pode falar, Marcela. Prof. Vanessa, lá tem uma parte que é a última ali, que você estava mostrando, que tem que colocar evidências do PPI. Seria que momento da minha aula que eu vou atender cada um desses 3 eixos? Por exemplo, tal ação vai atender isso, é isso? Isso mesmo. Porque daí eu falo só de forma mais objetiva, né? Pode ser. E depois, não precisa detalhar, não. Pode ser bem sucinto mesmo. Ó, gente, o link para fazer cópia está aqui, tá? Eu vou colocar aqui no chat, que agora a gente tem timer, né? Vocês viram aqui, quando a gente tem esse recurso, 20 minutos para vocês trabalharem, tá? Então, tá aparecendo um reloginho aqui, vocês podem fazer bem com calma, que dá tempo aí de fazer dentro do nosso encontro, tá bom? Que esse planejamento vai lá depois, eu vou corrigir cada um. Alguma dúvida, gente? Bom trabalho aí. Depois nós vamos socializar, então, algumas das produções, tá? Bom trabalho, gente. Qualquer dúvida, estou por aqui. Vou ficar bem quietinha para vocês se concentrarem, tá? Tá aparecendo o timer para vocês? No Meet, tá? Beleza. Obrigado, gente. Bom trabalho aí.
À tarde ele não mexe com Então, espera aí. Então tá. Amém. Gente, então vamos lá. Ó, gente, então vamos lá. Agora eu preciso, para a gente socializar aí as produções, eu vi que estava todo mundo concentrado, todo mundo trabalhando certinho. Preciso que vocês, um ou dois professores, compartilhem conosco o que vocês fizeram aí no planejamento, como que vocês conseguiram articular. Ou um voluntário, ou uma voluntária que pode aí partilhar a tela, contar para a gente, ou então, se ninguém se manifestar, eu faço um sorteio aqui via roleta. Quem poderia contar aí o que pensou, o que organizou aí, o que planejou? Pode falar, Maria. Olha, eu usei inteligência artificial, só que eu ainda não organizei assim, não criei uma identidade ainda. Tá. Eu só coloquei, né, pesquisei, coloquei aqui no plano aqui. Uhum. Como lá eu tenho uma turma, né, na escola, é o 6º ano, e tem uma menina que ela os alunos chamam ela de japonesinha, né? E o pai dela tem um apelido, não sei se é apelido, se é nome dele, que é Catiá, né? Aí as crianças chamam ela de Catiá, e ela não gosta, ela fica irritada, ela parte para cima dos alunos, sabe? Aí eu pensei aqui, pesquisando, né? Não sei se... Vou compartilhar aqui, peraí. Pode partilhar, Deixa eu ver aqui. Só que eu ainda não organizei. Deixa eu ver aqui, cópia. Peraí. Estamos vendo. Uhum. Tá. Eu ainda não coloquei certinho, né? Mas aqui, peraí. Aqui eu coloquei 7º ano, mas eu vou colocar o 6º ano, porque no 6º ano que tem esse problema, né? Aqui no meu caso, componente curricular, porque eu estou na direção. Você pode deixar... você pode deixar sem, não tem problema, né? Porque daí o teu é outra função. O componente lá, projeto de vida, para trabalhar. Pode ser também, em parceria, né? Pode trabalhar isso, também. É isso, né? Essas evidências aqui, essa aqui que eu não entendi. Esse é como, por exemplo, com as atividades que você vai desenvolver, você acha que vai contribuir para a formação acadêmica de excelência, para a formação para a vida? Qual atividade vai contribuir para a formação acadêmica? Qual atividade que iria contribuir para a formação para a vida? Seria mais ou menos nesse sentido. Tá? Aí, na verdade, eu coloquei vários aqui, mas o que eu gostei mesmo, vou pegar aqui o último. Tá. Plano de aula lá, ó. Né, sobre bullying na escola e tal. Então, como eu coloquei mais ali especificamente sobre a resolução de problemas, eu pensei assim, apresentar um problema, né, fazer um estudo de caso, né, com eles ali, fazer uma roda de conversa, e depois estar organizando, assim, grupos, para eles estar propondo soluções para aquele problema, né, assim, no sentido, assim, não de focar na aluna, né, mas, assim, fazer um estudo de caso lá como se fosse, assim, né, meio parecido, mas, ou não, né, mas está propondo isso daí, fazer essa roda de conversa, trabalhar bastante sobre a questão da empatia, que eu fiz o ano passado com o 6º ano, e funcionou bastante. Então, eu poderia estar, né, customizando ali esse plano de aula que eu já tenho já sobre a empatia, Sim. Fazer essa resolução de problemas, né? Com isso, eu pensei assim, só que ainda falta dar uma melhorada aqui, tá? Sim, mas ficou muito legal. Né? Aqui aparece tudo, né? Ó, acolhimento, conversa inicial, situação problema, né? Ó, atividade em grupo, né? Só que a gente tem que estar melhorando, né? A gente só fez assim uma pesquisa e pensei nisso.
Aham. Nossa, mas ficou muito legal. E pensa assim, esses estudos de caso até dá para colocar assim coisas do dia a dia deles mesmo. Por exemplo, que nem você citou essa menina, você poderia usar um outro nome, um outro apelido. um nome Como fictício. que eles deveriam fazer diante dessa situação? Você tem que reportar algum adulto, né? Então, Para isso, colocar várias coisas, assim, e é muito legal, porque eles participam. Dá até fazer já imaginei aí, Maria, uma rotação por estações, 4 estudos de caso, e eles fazem exatamente, cada um 15 minutos e discute o que o aluno tem que fazer naquela situação que foi vítima, né? verdade. Legal. Vanessa, inclusive essa menina, ela escreveu na aula de recomposição de português, a professora trabalhou sobre carta. E ela escreveu uma carta para um aluno da sala, falando o que ela sente com isso, sobre esse bullying, né? Dela de não gostar, que chama ela de catear, sabe? Então, ela desabafou totalmente nessa carta. Olha, então tem que fazer um trabalho voltado nisso, né? Organizando melhor. Né? Mas eu também pensei nessa questão aí da votação, né? Colocar vários vários estudos, né? vários exemplos, né? Até fazer, sei lá, confeccionar aquelas figurinhas lá, aqueles emotions lá, do rostinho feliz, o rostinho triste. Como se diz, o ano tem que ser alguma coisa diferente, né? Olha que legal, hein? Dá até para aproveitar aí para a implementação essas ideias, hein? Muito boas. Que legal, Maria. Adorei a ideia de você trabalhar com esse tema. E, gente, é um trabalho que a gente precisa fazer não só agora, todo dia do ano a gente precisa trabalhar sobre bullying, né? Porque às vezes a outra eles esquece ali, então é um trabalho aí de suma importância. Nossa, gente, que legal. Obrigada, Maria. Solte os emojis aí, gente, para o trabalho dela, ficou muito bom. Mais alguém quer comentar, gente? Sobre o trabalho que fez, ou podemos seguir? Eu acho que o exemplo da Maria ficou bem completo, né? Vamos seguir, então? Então, pessoal, deixa eu colocar aqui. Ô, gente, e sabe, quero falar uma coisa para vocês. Eu quero aproveitar esse momento aqui que vocês, né, partilham, trazem as ideias. Assim, aqui a gente comentou aqui já fez o trabalho da Maria. E, assim, muitas das coisas que vocês falam, eu tento aplicar na minha escola, tá? Ô, Isaac, deixa eu te contar. Tentei fazer a prática do aniversário no meu colégio. Só que daí eu tive que fazer uma adaptação, porque, assim, não dava tempo deles confeccionarem o bolo feito. Mas aí fizemos aqui também. A gente confeccionou o bolo. Olha que legal lá, eles conseguiram. Aqui eu não consegui porque eu estava sozinha, teve falta de professor. Mas aí o que eu fiz? Eu imprimi um bolo bem grandão, tamanho de pôster, assim, ficou enorme. Colocamos lá na cantina e cantamos parabéns para os aniversariantes de janeiro, fevereiro e março. Gente, eles amaram. Teve aluno que veio e falou: nossa, professora, eu nunca cantaram parabéns para minha escola a primeira vez. Foi lindo de ver, sabe? Aí cantando, aí o diretor fez uma ação assim do aniversariante dar o bolo para o melhor amigo, sabe? A hora que ele pega o pedaço. Nossa, foi muito legal, assim, bem emocionante. Foi coisa que eu aprendi aqui, gente. Então, por isso que todas as coisas que vocês fazem são muito legais e inspiram muita gente. Fico muito feliz aí de estar com um grupo tão bom, com tantas ideias, né? Tem a também hoje eu fiz uma que a professora falou, acho que não foi dessa turma, acho que foi da turma das 18, que ela falou para mim de colar uns cartazes de canais de denúncia do bullying, imprimir colorido e colar em cima do quadro. Fiz essa ação hoje também que eu ouvi aqui, então tem muita coisa legal que vocês partilham, gente. É muito bom esses momentos de trocas de ideias, que eu acho que isso fortalece a gente enquanto grupo, fortalece a gente na escola, né? E aí, pessoal, agora nós temos o nosso tradicional RAF. Vou colocar o link aqui para vocês, está fixado, tá? E vou deixar um tempinho aí para vocês responderem, tá? Lembrando que acesso o RAF ali, né? O meu já vai aparecer respondido, mas o de vocês vai aparecer ali para responder, tá bom? Programa Paraná Integral, RAF da semana. Ó, gente, só falta mais um, semana que vem já acabou os RAFs. Vou deixar vocês se concentrarem, tá? Bom trabalho aí, gente. Qualquer dúvida, me chama. Quem for terminando, coloca um ok aqui no chat, tá? Para eu poder seguir.
Ah, só uma coisa, se tiverem dúvidas, pode olhar nos slides, tá, gente? Terminou, Lígia? É dúvida? Terminou? Beleza. Só colocar isso, microfone ou ok aqui no chat, tá? Pessoal, tô vendo aqui que a maioria já se manifestou que terminou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, vou dar sequência aqui para não atrasar nosso encontro e vocês vão terminando aí, tá? Não esqueça de clicar em enviar, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, uns avisozinhos, né? Essa semana, hoje especificamente, né? Começou aí o dia D de combate ao bullying e à violência na escola, né? Mas tem aí ações a semana inteira, aliás, o ano inteiro, vocês podem estar desenvolvendo aí. Nós temos também a semana de convivência e respeito da escola, que vai do dia 6 ao dia 10/4, né? Então, é importante aí desenvolverem várias ações nesse sentido. Tem o material do Saiba Mais,
tá? E aqui nós temos a sua voz que transforma. O que vocês acham que pode melhorar ainda mais o programa, a nossa temática aqui do programa Paraná Integral, tá? Vou colocar o link aqui no chat. Lembrando que a turma de vocês é a turma... Ai, gente, tem um branco. A turma NE, tá? Turma NE, turma NE, para os íntimos aí, tá? Tá aqui no chat. Enquanto vocês vão respondendo, vou fazer nossa chamada, tá? Vou abrir aqui. Vamos lá. Alvino. Presente, professora, presente. Ok. Andréa. Presente. Cecília. Presente. Eloíne. A Eloíne avisou, gente, que não poderia vir. Geisa. Presente. Ione. Presente. Isaac. Aqui. Jocene. Presente, prof. Lígia. A Lígia tá aí, gente? Deixa eu ver. Lígia está. Interagiu ali no chat, agora eu lembrei. A Marcela. Presente. Maria das Graças. Presente. Maria de Janira. Presente. Marjorie. Presente. Paula. Presente. Raquel. Selma. Raquel. Presente, prof. Ok. Raquel, coloquei presença. Selma também. Tatiane. E Vanessa. Presente. Ok. Os presentes. Vou salvar aqui. Pessoal, vamos fazer então o nosso print para liberar vocês. Deixa eu parar nosso compartilhamento. Todo mundo levanta a mãozinha aí. Ó, gente, dentro do horário, hein? Nossa turma é uma bênção na gestão do tempo. Ó, que beleza, hein? Maravilha! Vamos lá, todo mundo pronto aí para fazer nosso print? Ok, aí, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. X. Aê! Ó, turma bonita, hein, gente? Pessoal, por hoje estão liberados. Agradeço a presença de vocês. Desejo boa semana, bom trabalho, boas implementações. Qualquer dúvida que tiver, me mandem mensagem. Vou estar por aqui e vou ficar mais um pouquinho se alguém tiver alguma dúvida da apresentação do relato ou, né, alguma coisa aí que está desenvolvendo, tá bom, gente? Obrigada pela presença, tudo de bom. Até mais, tchauzinho. Vou ficar aqui caso alguém queira perguntar alguma coisa. Só sobre os RAFs, prof, já tem acesso às notas? A gente consegue ter acesso ou somente a prof? Ainda não. A gente, enquanto professor, tem, mas ele está ainda no modo que vai por questão. Eles dizem que vai fazer um que dá o panorama geral. Daí, assim que eles fizerem o panorama geral, eu aviso vocês, tá bom? Beleza, então. Tá tranquilo. Boa noite, prof. Boa noite. Alguma dúvida, meninas? Tudo bem, professora. Pode falar, André. Eu vou fazer sobre o bullying. Eu posso fazer uma dinâmica com eles, né? Pode, Com uma turma só mesmo, né? Porque eu sou da área de matemática. Pode sim. Não em relação à matemática, não, né? Posso fazer a do bullying mesmo, né? Pode fazer com bullying. E lembra assim, ó, tem que ser alguma coisa que eles possam exercer o protagonismo, que eles possam falar, que eles possam organizar a equipe, que eles possam ter, não só o protagonismo, né? Mas tem a questão do acolhimento, ou aquele que a gente tem também. São três elementos, né? Acolhimento, que poderia ser algo relacionado ao acolhimento e ao bullying. Pode ser algo relacionado à vivência de protagonismo, né? Que é os alunos ali terem iniciativa, participar ativamente da aula. E também ações de reconhecimento de esforços, ou individual ou coletivo. Isso também vale na implementação, tá? Mas eu acredito que o teu trabalho com o bullying vai conseguir atingir aí os 3 tranquilamente, ou um dos 3, tá bom? Professora, eu tenho que filmar ou pode só tirar foto? Pode só tirar foto. Só que daí o que a gente precisa é depoimento depois de uma pedagoga, chamar alguém para assistir um pedacinho da sua aula, pedagogo, diretor. Uma professora para ir comigo, para ficar comigo lá. Ah, sim, pode ser dela daí também. Tá? E assim, né?
que às vezes ela falou assim, vai que precisa, né, para tirar foto, para filmar alguma coisa. E aí eu vou chamar, então, a diretora ou a pedagoga, então. Isso, perfeito. Aí vai. Obrigada, boa noite. De nada. Boa implementação, boa noite. Obrigada. Selma, pode falar? Está com dúvida? Oi, prof, eu não saí, que eu estou terminando de preencher o form, mas tudo certinho, tá? Então, tá bom. Aquela atividade de hoje é para postar na reunião 6, o link? Isso. Então tá bom. 6. Tranquilo. Obrigada. Nada. Vou fechar seu Depois, microfone. Depois que você me der uma olhadinha lá e retornar, daí eu continuo, tá bom? Eu já te falo. Tranquilo, então. Vou ver se eu vejo já aqui. Peguei uns 20 dias de férias, daí eu comecei a adiantar. Que beleza, já aproveito. É que eu não pude pegar o ano passado por causa do Saeb, daí eu peguei agora. Tá? Que beleza, menina. A gente precisa, né? Porque, menina, puxado de direção, hein? Mas tá bom. Então, Fique com Deus. Amém. Tchau. Você também. Obrigada. Tchau. Obrigado, tchau.